Vamos aqui começar então com o Bumblebee, né? O Bumblebee número 1. Assim, ele é uma figura ok, pelo que eu lembro assim, ele é uma figura ok. Ele, na verdade, eu achei ele sim uma figura muito boa, tá? O Bumblebee, o 01, ele é uma figura muito boa. Ele tem uma transformação complicada, né? Ele é muito complicada. Mas no geral, eu acho que o Bumblebee 01 ele é sim uma figura muito boa e que ela acabou se tornando rara. E eles, óbvio que eles tinham que começar com o Bumblebee, né? Porque o Bumblebee é a minas de ovos de ouro, é galinha de ovos de ouro da Hasbro. Bom, agora temos outro Bumblebee aqui que eu não sei que Bumblebee é esse. Eu acho que o Clunker Bumblebee tá ali atrás, né? O Clunker Bumblebee tá aqui, ó. Tá pra cá. Agora, esse Bumblebee aqui, eu não sei de onde que ele é. Não faço a menor ideia, eu vou deixar ele aqui. E esse outro Bumblebee aqui eu também não sei de onde que é, então vou deixar ele aqui no Poké Hasbro, tá? Stinger. Cara, outro também que eu acho muito bom. Eu acho ele também outro bom. Outra figura muito boa. Ele consegue sim transformar, fazer uma ótima representação do que o Stinger ele é no filme, tá? A minha única crítica, que é mais frescura minha, é justamente o fato dele acompanhar o símbolo Decepticon ali tão evidente, porque eu não considero o Stinger como sendo um Decepticon em si. E eu detesto isso de que eles botam o símbolo da facção no brinquedo, tá? Mas isso é só frescura minha, e eu continuo achando tanto o Stinger como o Bumblebee 01 figuras muito boas. Esse aqui é o Crankcase ou o Crowbar, cara? Eu acho que esse aqui é o Crowbar, não é? O Crowbar ele é um Dreadbot, né? Então, assim, ele é feio, mas porque ele é feio, tá? No filme ele é feio. Então eu vou deixar ele aqui no Man, né, cara? Ele é um Shellformer também, não tem muito o que dizer. Então é isso, tá? O Ratchet aqui do primeiro filme. O Ratchet do primeiro filme, ele sofre daquele problema, não é? Ele sofre daquele problema, né, da grade aparecer pra baixo. Não sei, cara. O Ratchet... Chat, o que vocês acham? O Ratchet, ele é uma figura muito boa ou é meh? Eu deixaria ele muito bom. Essa outra versão aqui, né, que é basicamente uma repintura dele, também vou deixar aqui. É a mesma coisa. Optimus 05, cara. O Optimus de Revenge of the Fallen. Cara, esse foi o primeiro Optimus que a gente recebeu. Eu gosto muito desse Optimus, por mais que o peito dele seja muito reto, né? E não seja tão avantajado, né? Ele não tenha um peito tão grande assim como ele realmente deveria ter. Mas ele é o único Optimus que você consegue reproduzir a cena lá da morte, né? Atravessando a espada no peito. E ele vem com as espadas. Ele deixa a desejar no molde e na pintura. E tipo assim, como é que pode? Qual que é a lógica do personagem, né, da representação do personagem do segundo filme ser a única versão em que você não consegue fundir com o Jetfire? Porque esse Optimus aqui, você não consegue fundir ele com o Jetfire. Só os outros, né, o do primeiro e do terceiro filme que você consegue. Então, cara, não acho que ele é desnecessário. Ele foi a primeira representação do Optimus. Eu acho ele uma figura meh, tá? Eu acho que esse Optimus aqui precisa de um remolde, né? De um relacionamento com uma versão nova, e não o Optimus do primeiro filme que nem estava sendo teorizado. Então, o Optimus de Revenge of the Fallen, eu vou deixar ele no meh, tá? Starscream. Temos aqui mais duas repinturas do Starscream. Cara, me critiquem se quiser, mas eu acho a figura do Starscream muito boa, tá? Eu vou deixar aqui as duas versões, as duas repinturas aqui no muito bom, tá? O Starscream eu achei ele a figura incrível, uma figura incrível. Claro que ele não tem aquele problema de não ter as turbinas, mas eu deixo, como é que fala? Eu vou passar um pano aí, né? Porque é difícil de fazer aquilo, realmente. Assim como também é difícil de você esconder toda a parte, né, do robô na parte de baixo, né? Porque não tem muito o que fazer, né? Ele é um Deluxe, se eu não me engano, né? Todas as figuras aqui, tirando o Optimus, são Deluxe. Ou o Bumblebee é Void. Não, acho que o Bumblebee é Deluxe também. E o Optimus aqui, ele é um Void, tá? Bom, temos outros dois Grimlocks aqui, cara. E, assim, vamos lá.
Um é uma repintura e o outro é a versão original. E me critiquem, mas eu acho o Grimlock incrível, tá? O Grimlock, a versão lançada, né, até o momento que a gente já tem, que é a Leader Class, eu acho ele uma figura incrível. Ele é uma pena que ele não faz tanta escala assim com as outras figuras, mas eu acho que, assim, você tem duas opções: ou você tem o Leader Class, ou você tem o Commander, né? O Titan que a gente vai receber. O Titan, ele vai custar mais de R$1.000. O Void, né, o Leader Class, que é essa versão aqui que a gente que eu botei no Masterpiece agora, ele é mais viável, por mais que ele seja raro atualmente, e com certeza deva ser caro também por conta dessa raridade. Mas eu acho sim o Grimlock Leader Class Masterpiece, tá? Uma obra-prima, muito lindo, e que eu queria muito ter ele. Tá. Bom, agora temos aqui dois Blackouts, cara, que eu não faço a menor ideia se é o Blackout e o Grindel, ou se é o Blackout e uma repintura dele. Eu acho que aqui tem... O problema é esse. Eu acho que eu tenho quase certeza que o Grindel tá aqui embaixo, tá? Bom, de qualquer forma, eu vou considerar como esses dois sendo... só o Blackout, né? Só o Blackout. Então o Blackout aqui também ele vai ficar no Masterpiece, tá? No Masterpiece, porque eu acho que esse aqui é o Blackout definitivo. Tanto que eles pegaram esse molde aqui do Blackout e ampliaram ele, né? Reutilizaram ele para fazer o Masterpiece. Então é isso, né? O Blackout aqui não tem muito o que discutir. O único problema desse Blackout é justamente a cor, mas eles relançaram aqui uma outra versão com a cor corrigida, né? Com mais detalhes e tal. Então, tanto o Grimlock quanto o Blackout, eu acho eles figuras sensacionais. E eu acho também que o Grimlock aqui, eles vão acabar reutilizando ele para fazer um Masterpiece no futuro, quem sabe, né? Vamos continuar aqui com o Thundercracker, olha só. Bom, eu preciso ser honesto, tá? Eu vou deixar o Thundercracker aqui no Porquê Raspa. Vamos lá. O Thundercracker, ele foi o primeiro personagem a não aparecer num filme do Michael Bay, um filme live action, a receber um brinquedo na linha Studio Series. Todos os brinquedos, até então, eles apareceram nos filmes. Grimlock, Blackout, Bumblebee, Stinger, Ratchet, Starscream, enfim, por aí vai. Eles apareceram no filme. O Thundercracker não apareceu no filme. Nunca apareceu nos filmes do Michael Bay, pelo menos, tá? E ele apareceu no quadrinho, beleza, mas ele não apareceu no filme. E até então, naquela época, só acreditava-se que só personagens que apareceram nos filmes iriam vir para Studio Series, tá? Tanto que se você for parar pra ver, o Thundercracker aqui, esse Thundercracker, ele é basicamente o Nitrozeus, ele é o molde do Nitrozeus, né? Com uma outra cor e com uma cabeça diferente, que eu acho que é a cabeça do Starscream, ou deve ser a cabeça do Starscream. Então não tem sentido eles terem lançado esse personagem, até porque ele também ele só foi feito para ser exclusivo de uma loja lá. Eu acho que ele foi exclusivo do Walmart ou da Amazon. Então não tem sentido ter o Thundercracker na Studio Series, cara, porque ele não apareceu no filme. E ele é um remold. Na verdade não, ele é um repente. Ele é um repente do Nitrozeus, cara. E é isso. Os acessórios são os mesmos. O mod é o mesmo. A única coisa que muda é a cabeça, mas de resto é tudo igual. Então vai ficar aqui no Poké Raspa de porque que ela fez um personagem que não tinha aparecido no filme. Jazz, nosso camaradinha Jazz. Cara, o Jazz, eu acho ele uma figura muito boa. Não tem muito o que discutir. O Jazz, tanto a versão original como a repintura, são figuras muito boas. Eu acho também que ele é um ótimo substituto, assim, por caso você não tenha o Masterpiece. Nem tanto assim, se você quiser fazer uma comparação com o seu Masterpiece. Mas o Jazz, eu acho ele uma figura tão bonitinha, tão legal de se ter na coleção, né? Na verdade, você ter o elenco do filme de 2007 inteiro deve ser tão legal, cara. E o Jazz, na verdade, eu acho que toda a primeira wave da Studio Series que a gente teve, tirando o Thundercracker aqui, ela foi muito boa, cara. Acho que não tem, de fato, uma figura ruim. Olha aqui, até o momento a gente não tem nenhuma figura ruim, uma figura ali no ruim, tá?
Vamos lá, Lockdown. O Lockdown, ele é o vilão do quarto filme, beleza? O Studio Series do Lockdown, cara, eu acho ele muito meh. Porque ele tem muitos problemas, se eu não me engano, eu posso estar errado, tá? Eu posso estar errado, mas se eu não me engano, o Lockdown aqui, ele é um shellform, tá? Ele é um shellform, ele não vem com o clássico canhão, né, de rosto que ele tem, que ele usa no filme. Ele vem, se eu não me engano, vem com um gancho. Na verdade, ele vem com um gancho sim, e vem com uma espadinha. E é isso, mas ele não vem com a arma principal dele, que é a mais marcante, que é aquele canhão, né, do rosto que ele tem, que o brinquedo original, lançado na época do quarto filme, vinha. O molde em si, eu achei ele muito estranho, ele tem muitos kibbles, se eu não me engano, a porta do carro, ou a lateral, ela é acoplada, né, com a mão, então a mão dele não é livre, a mão dele é acoplada na porta, e eu não gosto de figuras que tem a mão acoplada na porta, né. O Jazz, se eu não me engano, ele sofre desse mesmo problema, né? O Jazz aqui, ele também sofre desse mesmo problema, onde a mão é acoplada na porta. E isso é uma coisa que me incomoda demais, tá? Mas de resto, sei lá, o Lockdown, eu acho que ele também precisava. Ele é um daqueles clássicos exemplos de brinquedos que merecem uma nova versão, assim como o Optimus e o Revenge of the Fallen, tá? Ambos aqui merecem uma nova versão na Street Series, com um molde novo e tal. O Lockdown é isso, vai ficar ali no meh, tá? Brown, Decepticon Brown. Cara, o que falar desse personagem, cara? Assim. Ele cumpre o seu papel. Não tem muito o que eu falar sobre ele. O único problema é o cano, né? Que sai ali, que fica muito estranho da onde o cano sai. Mas de resto, ele é uma figura boa. Muito bom. Meh. Não sei, deveria ter um meio termo aqui, né? Eu vou deixar ele no meh, tá? Porque ele é um personagem, digamos que sem sal no filme. Ele não tem tanto desenvolvimento assim. Tanto que o nome dele no filme tá errado, né? No filme eles chamam ele de Devastator. Eu sei que isso é um erro do filme e tal, mas... tá aí, né? Se até eles erraram o nome do personagem, por que eu vou me importar? Ele só serve basicamente pra lutar contra o Jazz. E também pra fazer aquela cena do Bumblebee. E é isso. Vai ficar ali no meh. Megatron do segundo filme. Cara, vou falar pra vocês. Eu acho esse Megatron aqui... Peraí. Eu acho esse Megatron aqui muito bom. Ele não é Masterpiece, mas eu achei ele muito bom. Ele tem alguns problemas. Sim, tem alguns problemas. A pintura é a mais evidente disso. O plástico dele é um plástico cru. Ele tem problemas de peças, né? Onde as peças... caem, né? Ali na altura do joelho, as peças que tem ali, elas são muito frágeis, né? Elas ficam desencaixando, elas são frouxas. Essa é a palavra certa. São frouxas, elas saem com muita facilidade. Ele é basicamente oco por dentro, né? Porque ali, se não me engano, a parte de dentro dele só serve pra você botar a cabeça ali, e isso. Uma coisa que me incomoda nesse Megatron também é que ele não vem com um braço extra, né? Porque, assim, o Megatron, ele tem dois braços, né? Um braço é o canhão dele e o outro braço é o braço normal. Mas, porém, entretanto, todavia, o Megatron, nesse filme, também tem o braço direito completo, tá? Ele tem tanto o braço com canhão como o braço normal. Muita gente não sabe disso ou ignora. Mas o Megatron tem sim o braço normal nesse filme. Tanto que fizeram um kit upgrade disso, né? Pra trazer lá o braço direito dele. Então, eu acho que esse Megatron aqui do segundo filme, poderia ter vindo como esse acessório, né? Um braço extra, porque ele não vem com acessório. Esse Megatron aqui não vem com acessório. Os acessórios, entre aspas, dele são aquelas partes, né? Que eu falei que são frouxas, né? Que saem com muita facilidade. E mais nada, tá? Então, esse Megatron vai ficando muito bom por conta do problema da pintura, da falta de acessórios, das partes frouxas, e é isso, tá? Vai ficar ali no muito bom. Jesse Digi, seja bem-vindo aí, cara. Eu assisti, tá? Dei uma reagida no seu canal na última live. Ironhide. Cara,
Vou falar pra você. O que eu vou falar aqui vai dividir a opinião de uma galera. Mas eu acho os Studios do Ironhide, cara, bem qualquer coisa, tá? Eu acho os Studios do Ironhide bem qualquer coisa. Por quê? Porque, sei lá, a cintura dele é muito fininha. E, tipo, quando você tira os canhões, ele fica com os bracinhos muito fininhos também e fica engraçado. E não sei lá, cara. Não acho esse Ironhide aqui muito bom. Não acho. Eu acho ele meh. Eu acho que ele deixou a desejar. Ele veio com um erro, né? Que eu não sei exatamente se é um erro ou é proposital. Que é o olho dele, né? Vir meio que estourado, né? Um olho dele vir meio que estourado assim na pintura. Não lembro agora se a outra versão aqui ela corrigiu isso ou se manteve. Mas que é um fato que o Ironhide ele realmente tem uma cicatriz no olho. Tá? Porque se vocês forem verem o quinto, no terceiro filme, quando tem lá, quando mostra o rosto do Ironhide, é possível ver que ele tem alguns arranhões assim em volta do olho direito dele, tá? Mas o Ironhide vai ficar aqui no meh. Infelizmente, a cintura dele não me agrada, tá? Não me agrada. Acho que eles poderiam ter feito outras coisas com ele. Ele é um Deluxe ou ele é um Void? Eu acho que ele é um Deluxe, né? Eu acho que o Ironhide ele é um Deluxe. Eu acho que o Ironhide ele deveria ser um Void pra fazer jus a ele. Então, esse pode ter sido o motivo também do Ironhide, do estúdio do Ironhide ter sido tão qualquer coisa. Vamos lá. Esse aqui cadê? Esse aqui é o Bumblebee que vem com a Charlie, né? Bumblebee with Charlie, que vem com a estátua da Charlie, que enfim, esse Bumblebee aqui você basicamente consegue modificar, entre aspas, ele, né? Adicionar alguns adesivos e colocar alguns acessórios lá e tal, e vem com a estátua da Charlie. Posso ser bem sincero com vocês? Posso ser bem sincero? Eu vou botar esse Studio Series aqui desse Bumblebee no Poké Rasgo. Vamos lá. Esse Bumblebee aqui, ele é basicamente o Bumblebee 01. Bumblebee 01, que vem com uma estatueta da Charlie e vem com uns adesivos ali, é isso, tá? E ele é exclusivo, tá? Esse Bumblebee aqui, se eu não me engano, ele é exclusivo da Target. Então, esse Bumblebee aqui é um claro exemplo de um boneco que só foi feito para vender. Que, vamos relançar aí, vamos fazer algumas modificações ali mínimas e é isso, tá? Se fosse, de fato, o Bumblebee do que aparece, né, com modelo, com visual, que aparece lá na cena pós-crédito e tal, e viesse com a Charlie, aí sim a gente poderia discutir em pôr ele aqui no meh, muito bom, ou até mesmo, quem sabe, no Masterpiece. Mas como ele não é nada disso, eu vou deixar ele aqui no Poké Rasgo, porque ele é desnecessário. Ele é um Void, é mesmo, pô, o Ironhide é um Void assim daquele jeito, pô. Ratchet do terceiro filme. Cara, o Ratchet do terceiro filme, eu acho que ele vai ser o primeiro aqui a inaugurar o ruim. Porque ele é um repente com outra cor. Muita gente não gosta do Ratchet, da cor do Ratchet do terceiro e do quarto filme, porque meio que perdeu a identidade. E, posso ser sincero, eu só reparei que o Ratchet ele muda de cor do segundo pro terceiro por conta que as pessoas falaram. Porque eu nunca tinha parado pra reparar que o Ratchet tinha mudado de cor. Né, que ele foi para um verde aqui meio amarelado e tal, para um verde, né, de fato, com branco. Ele foi de uma mistura de amarelo com verde para um verde mesmo. Eu não tinha reparado nisso, né? Inventaram lá o do E4 e tal. Então, mas é que tá, ele é só um repente. A pintura desse aqui, ele é pior, tá? Ele não tem tanto, as pinturas do farol ele não tem. Ele só vem com a arminha, né? Com a arminha lá, né? Que ele usa no segundo filme. No primeiro, no segundo e no terceiro filme. Enquanto esse Ratchet aqui, ele vem com a serra, né? O Ratchet do primeiro filme vem com a serra. E o Ratchet do terceiro filme vem com a pistolinha lá, né? Com o rifle. E é só isso. É só isso. Não tem necessidade nenhuma também de você ter esse personagem. Eu entendo, sim, que não tinha muita coisa que fazer. Porque, enfim... não tem nada, né? O Ratchet ele não fala tanto. O Ratchet não usa tantos acessórios assim. Que, vamos lá, o Ratchet, os acessórios que o Ratchet, as coisas que o Ratchet tem é a serra, a pistolinha, os lança-mísseis e aquele laser, né, que ele usa com o Bumblebee. E é só isso.
tá? Eu acho que se esse Ratchet aqui, o Ratchet que tivesse vindo com aquele laser que ele usa com o Bumblebee, aí sim a gente poderia conversar e tal, mas não é só isso. Inclusive eu acho também que eles poderiam ter relançado um Ironhide novo, de repente com uma cor nova ou com um mod novo do terceiro filme, porque o Ironhide do terceiro filme, ele usa arma diferente. Então essa poderia ser a desculpa, entre aspas, deles lançarem um Ironhide do terceiro filme, tá? Com uma pintura nova ou um molde novo, tá? E eu preferia, no caso, que fosse um Ironhide do que um Ratchet. E é isso. Shadow Ride, cara, ele vai vir aqui também no Poké Rádio. Porque, vamos lá, esse personagem aqui, ele é um daqueles capangas lá do Lockdown, né? Um meio humanoides que não servem pra nada, basicamente, e não se transformam. E é isso. Eu não considero esse bicho aqui como um Transformer. Ele é um clássico, mais um clássico exemplo de um boneco que só foi feito pra vender, né? Ele é basicamente um repente do Lockdown. Ele é que nem o Thundercracker. Aqui. Ele é basicamente um repente de um outro personagem que realmente aparece nos filmes. E é isso. Ele também se transforma no Lamborghini. Eu não lembro agora se ele tem a logo Decepticon. Eu acho que ele tem a logo Decepticon aqui, né? Tipo, não. O que também não faz o menor sentido. Porque ele trabalha pelo Lockdown. E o Lockdown, ele não é um Decepticon. Ele é um mercenário. O próprio Lockdown fala isso no filme. Então, esses capangas dele, na teoria, trabalham pro Lockdown, né? Que o Lockdown, se eu não me engano, na época não existia a facção mercenária. E é verdade, o Lockdown também no quarto filme, né? Na época do quarto filme, no brinquedo, ele era considerado um Decepticon. O que não faz sentido. O Lockdown, ele não é um Decepticon no quarto filme. Ele não é. Então tá aqui um repente do Lockdown, que só serve basicamente pra você ter os acessórios e se você quiser trocar a cabeça, né? Porque o Lockdown aqui, esse Lockdown nem vem com aquela máscara que ele usa, né? Então, na teoria, você teria que comprar esse Shadow Rage aqui pra fazer isso. E é isso. O Megatron de Rage with the Fallen com dano de batalha eu acho bonito por conta do prateado. Nós já vamos falar sobre ele. Bumblebee Fusca. Cara, eu acho esse Bumblebee aqui, eu tô em dúvida se eu coloco ele no muito bom ou no Masterpiece. Eu não vou colocar ele no Masterpiece por conta do trambolho que ele tem nas costas, da mochila enorme. Mas no quesito de molde, entre aspas, assim, e de acessório, de acessórios, ele é incrível, ele vem com basicamente todos os acessórios que o Bumblebee usa no filme. A serra, né, a máscara, o canhão. E a única coisa que realmente peca nesse Bumblebee aqui é o fato dos kibbles, né, da mochila que ele tem nas costas. Mas de resto, eu acho esse Bumblebee aqui incrível, tá? O Fusca, a representação do Fusca é incrível, é impecável, parece uma estatueta. Não sei se vocês já chegaram a ter uma estatueta de carro, né, uma miniatura de carro, mas ele parece isso, tá? Então esse Bumblebee aqui, o Bumblebee Fusca, ele vai ficar aqui no muito bom. Esse Bumblebee dourado aqui, cara, eu vou deixar aqui no Poké Rádio, porque é basicamente uns Bumblebee dourado aí que a Hasbro decidiu fazer pra fazer parte de uma exclusividade não sei aonde, e meio como uma fita cassete aí que ninguém se lembra, né? Ninguém se lembra que esses Bumblebee aqui vêm com uma fita cassete. E é isso. Cara, o Starscream do segundo filme, né, de Revenge of the Fallen, cara, eu vou deixar ele aqui no ruim. Por que eu vou deixar esse Starscream aqui no ruim? Porque eles quiseram inventar moda. Eles pegaram o Starscream, pintaram ele de branco, botaram um monte de cicatriz nele. E até a serra, ele vem com a serra lá, e a serra não é igual ao filme, ela é tipo a espada do Option de Energon, só que a serra do Starscream ela não é de Energon, é de metal mesmo, puro. Então, sei lá, e tipo assim, por que eles não pegaram só o Starscream do primeiro filme e botaram um monte de tatuagem e é isso? Por que eles optaram por repintar ele inteiro com uma nova cor e pôr por cima? Bom, Dropkick. Cara, esse Dropkick aqui, ruim também. Muito ruim. Cara, ele não lembra basicamente nada do Dropkick do filme, né?
Ele é o modo helicóptero, eu sei que ele é o modo helicóptero, mas ele não lembra nada do dropkick do modo helicóptero. Não lembra nada. Isso, tipo, ele mal tem pendura também. O helicóptero pode ser legal, mas o modo robô, ele é terrível. Ele é terrível. E tipo, esse aqui é mais um brinquedo que precisava de um remolde na lista de Series. Vamos lá. O Dropkick merecia também um remolde. O Lockdown merecia um remolde também. O Optimus aqui merecia um remolde. Essas figuras aqui mereciam um remolde na lista de Series. E não o Optimus do filme de 2007, tá? KSI Sentry, né? Ou só Sentry. Cara, eu entendi a proposta da Hasbro, tá? Era pra ser um drone lá da KSI e tal, e não sei o que. Eu vou deixar ele no meh, justamente por conta dessa proposta. Eu acho que se eles tivessem utilizado outros carros, em vez de usar o mesmo carro do Stinger, talvez teria ficado mais legal e não teria sofrido tanto hate assim. A cabeça é diferente, tá? E eu acho que o único Pagani, né, que aparece no quarto filme é justamente o Stinger, né? É o Stinger. Todos os outros, se são carros da Chevrolet, são Ferraris, são outros carros que não são um Pagani, né? O Stinger, ele é o único que se transforma num Pagani Hayura, tá? Mas eu continuo achando que a proposta do KSI Center é interessante. É uma pena que eles não souberam aproveitar isso muito. Opa, Argentina, seja bem-vindo aí. Perdi muito? Cara, você perdeu... a gente tá no Studio Series 22 ou 23. 23, tá? A gente tá no Studio Series 23. Você perdeu um pouquinho aí, tá? Eu acho que eles só queriam reaproveitar o veículo. Pode ser também. Isso explicaria o Shadow Ride aqui, né? Bumblebee Fusca e Bumblebee Camaro, né? Do quinto filme. Vou deixar eles aqui no Pug Rádio, porque vamos lá. Esses aqui foram um 2-pack, né? Eles são um 2-pack New and Shine, se eu não me engano o nome. E é basicamente os Studio de 24 e 25. Eles foram exclusivos de uma loja aí também que eu não lembro qual que era. Eu acho que era o Walmart. Eu acho que esse 2-pack aqui foi o exclusivo do Walmart. Eu sei que esse Bumblebee Fusca, essa versão aqui do Bumblebee Fusca, ele vem com os detalhes em ferrugem ou de sujeira, né? Eu acho que essa versão aqui ele vem com os detalhes de sujeira. Agora, esse Bumblebee aqui do Camaro, né, do filme, se eu não me engano, ele vem com a pintura piorada, tá? Eles tiram a pintura de certos locais que a versão original tinha, né? Eles não corrigiram o erro, né, do canhão, né? Que essa versão aqui, por algum motivo, o canhão você só consegue encaixar no braço esquerdo, enquanto o Bumblebee, ele usa o canhão no braço direito, né? E tem todo aquele lance dele serem um 2-pack, que é só um relançamento de duas figuras, cara. Por que não relançaram só o Bumblebee aqui? E por que eles relançaram esse Bumblebee Fusca, sendo que a gente já tinha um Bumblebee Fusca aqui, sabe? Não faz sentido. Não faz sentido, cara, eles terem feito um 2-pack pra isso, que nem esse Bumblebee dourado aqui, cara. Não tem sentido eles terem lançado os Bumblebee. Os Bumblebee dourado, cara, não tem sentido. É meio suspeito todos os Bumblebee na última posição. Cara, vamos lá, é só repente. É só repente. Todos esses Bumblebee aqui é só repente, cara. Eu tô falando muito sério mesmo. Porque se você for ver, o Bumblebee Fusca e o Bumblebee 01 tá aqui, no muito bom. Por quê? Porque eles são modos diferentes. Agora esses Bumblebee aqui são repentes, tá? São repentes. Acho que clubismo. Bumblebee da Segunda Guerra Mundial. Esse Bumblebee aqui da Segunda Guerra Mundial, ele tem duas versões, porque eu acho que uma que foi lançada de fato e a outra é um relançamento com a repintura lá na linha Buzzworth. Cara, posso ser bem sincero com vocês? Não tem nada a ver com o filme? Eu sei que não tem nada a ver com o filme, mas eu gosto desse Bumblebee. Eu vou deixar ele aqui no meh, tá? Eu vou deixar esse Bumblebee aqui no meh, tá?
Tudo bem, ele não tem nada a ver com o Bumblebee que aparece de fato no filme. Ele tem o problema da placa atrás, né? Nas costas, mas eu acho ele uma figura legal. Tá? Eu achei ele uma figura legal. E eu também. É mais uma figura que eu acho que merecia ter um relançamento, né? Com um novo molde. Então, eu acho sim que esse Bumblebee aqui, esse Bumblebee da Segunda Guerra Mundial, é mais um exemplo, é mais uma figura que merecia ter um relançamento no início de series com um novo molde. Assim como o Lockdown, assim como o Dropkick, modo helicóptero, assim como o Optimus de Revenge of the Fallen, tá? Eu acho desnecessário esse Bumblebee. Sim, não. Ele é e não é desnecessário. Mais um Bumblebee, olha só. Clunker Bumblebee. Esse Bumblebee aqui é o Clunker. Mid, cadê o Bumblebee de Era da Extinção? Tá lá embaixo, tá lá embaixo, cara. Calma, a gente tá indo pela ordem dos filmes. Na verdade não, perdão, a gente tá indo na ordem de lançamento. Vamos lá. Clunker Bumblebee. Mais um repente do Bumblebee que não tem necessidade nenhuma. Tá? Não tem necessidade nenhuma. Porque ele é só um Bumblebee 01 repintado com uns detalhes em ferrugens. Por quê? Cara, eu vou deixar ele aqui no porquê também. Até a foto é igual. Até a foto é igual do Bumblebee com a Charlie. Olha só. Cara, por que, sabe? Por que, Hasbro? Por que relançar o Bumblebee enferrujado? Quem pediu um Bumblebee com detalhes em ferrugem, cara? Quem pediu? Quem pediu esses Bumblebee dourados aqui, cara? Cara, que é isso? O Bumblebee sem ser off-road, cara, podem lançar, né? Podem lançar. Barricade. Bumblebee, o Pikachu de Transformers. Barricade, cara. Barricade, sendo bem sincero com vocês, eu acho ele uma figura meio meta, tá? Eu não gosto... Não, pera, eu coloquei na categoria errado, perdão. Agora tá certo. Eu acho esse Barricade aqui bem ok. Sendo bem sincero com vocês. Ele não vem com Frenzy. O que é um pecado. Ele não vem com Frenzy. Deveria ter vindo com Frenzy. Ele não vem. Mas, sei lá, eu acho ele estranho. O Barricade em si, ele é meio estranho, sim. O brinquedo é legal, ele é legal, mas... eu acho ele qualquer coisa. Sideswipe do terceiro filme, cara, esquece. Esse Sideswipe aqui eu vou deixar ele no... Eu vou deixar esse Sideswipe aqui no muito bom. Tá? Eu vou deixar ele no muito bom. Se bobear, eu posso deixar ele até no obra-prima, né? Mas não, vou deixar ele aqui no muito bom. Porque ele tem alguns probleminhas, né? A parte ali da mochila e tal. Mas no geral, ele é sim uma figura espetacular. O meu sonho era ter tido esse Sideswipe aqui. E eu não tive. E muito possivelmente nunca vou ter. Mas eu acho esse Sideswipe aqui do terceiro filme incrível. Tá? Incrível. Maravilhoso. A pintura é linda. Ele é conversível. Eu acho o carro que o Sideswipe se transforma no terceiro filme, ele lindo. Tá? Eu acho a versão conversível do Corvette Stingray lindo. Tá? Maravilhoso esse carro. E o Sideswipe também ele é maravilhoso. Vamos lá. Crowbar. Agora esse aqui é o Crowbar ou é o Crankcase? Esse aqui é o Crankcase ou é o Crowbar? Eu acho que esse aqui é o Crowbar e esse aqui é o Crankcase. Bom, de qualquer forma, o Crankcase aqui eu vou deixar ele no ruim, tá? Eu vou deixar ele no ruim, porque ele é só um repente do outro, né, do Crowbar, com os dreads, né, com o cabelinho ali dourado, e é isso. O que não faz sentido, porque na linha do quinto filme lá, a gente teve o Berserker, né, e tinha basicamente uma reutilização do Crowbar, do Crankcase, perdão. E, tipo, por que eles não pegaram o Berserker e relançaram aqui como sendo o Crowbar, o Crankcase, perdão. Sendo que eles fizeram isso com o Bumblebee aqui, né, com esse Bumblebee. E também com outras figuras que a gente vai ver já, tá? Então ele vai ficar aqui no ruim, o Crowbar, o Crankcase vai ficar no ruim. Tem o Hot Rod da Segunda Guerra Mundial. Cara, deve ter todos os tiros. Sabe que o Hot Rod da Segunda Guerra Mundial? Vamos, calma lá, vamos por ordem de lançamento. Aqui, ó, Megatron,
dano de batalha do segundo filme. Esse Megatron aqui, ele basicamente corrigiu os erros que o Megatron original, né, o primeiro Megatron aqui do segundo filme, teve. A pintura, ele veio com a cabeça, né, porque esse Megatron aqui também não vem nem com a cabeça, né, danificada. Então esse Megatron aqui eu acho lindo, ele acerta na cor, tá? Ele acerta também no quesito do defeito, né, no dano de batalha. E se eu não me engano, assim, não lembro agora se esse Megatron aqui de dano de batalha ele é exclusivo de alguma loja. Não lembro agora, tá? Mas eu acho ele incrível. Eu acho os dois Megatrons aqui, tanto o original aqui quanto esse aqui de dano de batalha, incríveis. Sensacional. E esse aqui é melhor ainda por conta da cor. Agora sim, Optimus Prime 32. Nós tivemos um grande, como é que se diz? Upgrade em relação ao 05, né? Esse aqui lembra mais sim a versão do filme, né, do primeiro filme, na verdade dos filmes em geral e tal. Então, por isso que eu acho sim a figura do Optimus Prime 32 muito boa, tá? Ele vem lá com a arminha e tal. Infelizmente, ele não vem com a matriz. Nenhum Optimus do Bayverso vem com a matriz da liderança. Infelizmente, não sei por que eles fizeram isso. É uma pena isso, eles não terem feito, não terem lançado uma matriz da liderança. Mas o Optimus aqui, 32, eu acho ele uma figura muito boa. Se eu não me engano, dá pra usar as serras, né, as lâminas desse Optimus aqui no 32. Então, o 32, ele obviamente ele é melhor do que o 05, tá? Ele é obviamente melhor do que o 05. Vou botar as assim no Burke Rasgo. Bonnie Crusher, cara, Bonnie Crusher. Ó, vamos lá, Bonnie Crusher, estude do Bonnie Crusher. Eu amo Bonnie Crusher. Bonnie Crusher, ele é muito legal, ele é um personagem muito legal, por mais que ele só apareça pra morrer. O visual dele eu acho ele incrível, ele é meio que inteligente por usar as rodas, né, que ficam nos pés ao seu favor, né, ele é meio que o sideswipe aqui. O Bonnie Crusher também, eu acho que ele entra no mesmo quesito, né, do Blackout. Eu acho que esse Bonnie Crusher aqui, ele é a versão definitiva do Bonnie Crusher que nós temos, porque, se eu não me engano, o Masterpiece também, ele bebe muito da fonte do Studio Series. Eles basicamente pegaram o Bonnie Crusher da Studio Series e ampliaram, aumentaram o tamanho dele e deram algumas aperfeiçoadas ali e deram algumas mudanças na cor também. Então, tanto o Bonnie Crusher quanto o Blackout aqui, eles são incríveis, tá? São incríveis. O Bonnie Crusher e o Blackout, pra mim, eles são as versões definitivas, assim, em quesito de brinquedo desses personagens. Do Bayverso, no caso. Quais são obras de arte? Grimlock, Blackout e agora o Bonnie Crusher. Megatron, do terceiro filme. Megatron lá, também conhecido como Mendigotron. Cara, agora olhando, depois de alguns anos e tal, esse Megatron aqui, eu acho ele meh. Por que eu acho ele meh? Porque a pintura dele deixa a desejar. Eu não gosto muito da pintura dele, agora olhando assim, não gosto muito da pintura dele. A cabeça, né, o dano de batalha da cabeça é estranho, não é tão danificado assim quanto é no filme. Eles poderiam ter pegado a cabeça desse Megatron aqui e terem posto no do segundo filme. E não fizeram isso. Fizeram uma cabeça nova, né? Uma cabeça nova, não tão danificada assim. Ele vem com os acessórios sim, que alguns deles são legais. Ele vem com o Igor e vem com essa capa dele também. Mas a escopeta é um problema porque ela tá incompleta, né? A escopeta, ela é incompleta. Então, esse Megatron aqui, infelizmente, ele deixou a desejar. Ele é meio meh. A pintura dele é bem qualquer coisa. Eu acho que a Hasbro poderia ter relançado ele com uma pintura nova e tal. Infelizmente não ficaram nisso. Ele é incrível em acessórios? Mas os acessórios também deixam a desejar um pouco, tá? Então ele vai ficar aqui no meh. Jetfire, cara, o Jetfire, se eu não colocar o Jetfire aqui no Masterpiece, esquece.
Cadê o Jetfire? Tá aqui no Masterpiece. O Jetfire também é uma figura incrível. Não tem o que falar sobre ele. Não tem o que discutir sobre esse Jetfire. Ele é incrível. A pintura dele é incrível. Dá pra você combinar ele com os Optimus, né? Com o Optimus do primeiro filme e do terceiro. É incrível essa figura. Ele vem com o machado. Ele tem alguns defeitos? Tem alguns defeitos. Eu disse que não tinha o que discutir, mas tem assim, algumas coisas a se discutir. Como, por exemplo, as mãos dele, que não se mexem. Isso é um problema. A mão dele só fica aberta e é isso. O rosto dele é meio estranho. Não vou negar, parece que ele tá com os olhos meio fechados assim, meio chinês da vida. Sendo que no filme os olhos dele são bem esbugalhados, né? São bem abertos e são claros, são um vermelho claro, né? E no modo veículo também, essa barba dele, qual que é o nome? Esqueci o nome agora do que é isso que ele tem ali do lado. Mas ficam pra fora. Mas eu entendo também que isso é um problema do fato dele ser um jato e ser difícil de você esconder peças do modo robô, no modo veículo, em figuras que são jatos, né, que se transformam em jatos. Eu acabei por dar zoom aqui, mas não deveria, tá? Poucos Megatrons de TF3 eu acho bons. Fazer o quê? Drift de TLK. Cara, ele é um repente. Cadê o Drift? Aqui. Ele é um repente do Drift lançado na linha do quinto filme, né? Assim como o Bumblebee e o Thundercracker. E por algum motivo só o Crankcase aqui que não é. Esse Drift aqui eu acho ele muito bom. Falem o que vocês quiserem, mas eu acho esse Drift muito bom. Eles corrigiram, né, as cores, fazendo ele ser preto com detalhes em vermelho e não vermelho, como é a versão lançada na linha de brinquedos do quinto filme. Ele vem com os Mini Dinobots. É uma pena que esse Drift aqui, ele é exclusivo também de alguma loja lá que eu não vou lembrar qual que é. E ele vem com os Mini Dinobots, o que faz o preço dele aumentar, né? Infelizmente. Eu fiquei sabendo que a gente ia ter uma outra versão dele, mas eu não sei se isso é oficial, tá? Não sei se isso é oficial, se a gente ia receber um brinquedo, uma outra versão dele, não sei, tá? Rampage aqui. Rampage, cara, eu tô com a impressão de que eu vou botar a maioria dos Constructicons no meh. Rampage, falando do personagem em si, eu achei ele um personagem meio meh, meio sem sal. Ele não faz nada no filme, basicamente. Ele só serve basicamente pra sequestrar os pais do Sam lá, pra servir como chantagem e morrer por Bumblebee. Tanto que eu achava que o Rampage ele fazia parte do Devastator, mas nem isso ele faz parte. Pelo menos no filme específico, ele não faz parte do Devastator. Então, sei lá, cara, o Rampage, ele é uma ótima representação do que ele é no filme? Tá? Por conta disso, ele merecia ficar aqui no Muito Bom? Talvez sim, o Rampage deveria ficar no Muito Bom. Mas eu não sei se ele merece. Porque, de novo, ele não vem com acessório, né? O Rampage, ele não vem com acessório. E é isso, né? Até pra ter errado aqui, vou deixar ele no meh. Vou deixar o Rampage no meh. Tem estudos do Dreadbot do TLK? Não tem. Infelizmente. Ou felizmente, não sei. Optimus Prime do filme do Bumblebee. Cara, se eu não me engano, esse Optimus Prime aqui, ele foi feito pra vender boneco. Porque o Optimus, ele não era de fato assim pra aparecer presencialmente no filme do Bumblebee. Ele era só pra aparecer em holograma e é isso. Mas acabaram mudando, deram mais profundidade, mais cena pra ele e poram ele na cena pós-crédito. Tanto que aquele caminhão que aparece no final do filme do Bumblebee não é o Optimus. Era só pra ser uma referência. Mas a galera associa muito aquele caminhão como sendo o Optimus. Assim, esse Optimus aqui ele tem alguns problemas. Ele tem um buraco enorme, né, no modo veículo ali na parte de trás. Ele tem algumas peças sobrando no braço, né, que me incomoda um pouco.
Mas eu acho que eu vou deixar esse Optimus aqui no meh também, tá? Eu acho que ele merecia ter uma nova versão também com mais aperfeiçoamentos. No geral, o que vocês acham das figuras da rádio? Legais, vai lá, legais. Cogman, ele vem de uma ideia que foi descartada, que é o fato do Cogman ser um Headmaster. Quer dizer, no filme lá eles chegam sim a realmente dizer que o Cogman ele é um Headmaster, só que eles não mostram. Mas eles transportaram isso pro brinquedo. E o Cogman, ele é mais um brinquedo que foi lançado na Toyline do que do filme e relançado nas Studios com uma cor diferente. E o único que isso não aconteceu foi o Crankcase ou Berserker. Por algum motivo. Cadê o Cogman? O Cogman tá aqui. O Cogman, como ele não aparece de fato no filme como sendo um robô gigante, sendo um Headmaster, o brinquedo dele é meio meh, né, gente? Vamos ser sinceros, o Cogman ele não se transforma. Então o brinquedo não tem como ser muito bom, também não tem como ser muito ruim. Ele é meh. Ele se transforma no Aston Martin, um dos carros que ele usa no filme, e ele dirige no filme. Mas no geral, cara, ele é meio meh. Não tem muito o que eu avaliar o personagem, o boneco em si. Se eu não me engano, ele é um Shellformer, não é? Ou tô errado, não sei. Ou ele parece ser um Shellformer aqui. Eu vou deixar ele aqui no meh. Shatter, ruim. Shatter modo carro, ruim. Assim como o Dropkick. A Shatter modo carro e o Dropkick modo helicóptero, eles deveriam serem relançados nas Studio Series como visuais novos, tá? E se vocês forem reparar, as primeiras versões tanto do Dropkick como da Shatter são ruins, mas as versões que vieram depois, que são o Dropkick, o modo carro, e a Shatter modo jato, são melhores, tá? Essa Shatter aqui, ela sofre de vários problemas, como por exemplo, o rosto dela que não faz o menor sentido com o que é no filme. Uma máscara de batalha lá que ela usa, beleza, mas ela só usa isso por uma cena bem rápida, que eu só consegui reparar uma vez. E eu não lembro mais qual foi a cena em que eu reparei isso, mas é muito rápido a cena. Eu sei que é muito rápido a cena, tá? Os braços dela também são muito frágeis, são muito frouxos, desencaixam por qualquer motivo. A frente do carro ali é estranha. Se eu não me engano, a frente do carro ela é falsa, não é? Ou não? Mas de qualquer forma, é estranha, é muito pequenininha, muito estranha, muito reta, muito pequena, tá? E se eu não me engano, ela tem... dificuldade de ficar em pé, tá? Ela tem dificuldade de ficar em pé. Scrap Metal, cara. Cara, que não tem muita coisa que eu falo dos Constructicons. Eles mal aparecem no filme. Eles não tem fala, não tem desenvolvimento. O Scrap Metal, cara, ele só aparece por uma cena bem rápido. E se eu não me engano, ele nem é esse visual aqui, ele é um outro visual. Isso serve pra morrer. Scrap Metal, cara, eu também acho que eu vou deixar ele aqui no meh. Vou querer só um brinquedo pra tapar buraco. E é isso. O Long Haul agora, eu acho que o Long Haul eu vou deixar ele no muito bom. Ou não? Agora eu não sei. O visual do Long Haul, ele foi tão marcante, mas tão marcante que reutilizaram ele várias vezes, né? Nos filmes que vieram depois. O Garage Bot, o bicho lá, o Onslaught, né? Que utilizaram esse visual aqui do Long Haul várias vezes. Então eu vou deixar ele aqui no muito bom. Muito bom mesmo. E ele é o Igor. Nitrozeus, que na verdade não é o Nitrozeus, é o KC Boys. Posso ser bem sincero, eu vou deixar esse aqui no Porquê Hasbro. Porque vamos lá. Eles pegaram o Nitrozeus que foi lançado na linha de brinquedos do filme. Relançaram ele na Studio Series como sendo um personagem que apareceu no quarto filme. O que, na teoria, não tá errado. Por quê? Porque o corpo do Nitrozeus, ele aparece no quarto filme. Ou seja, todos os Decepticons que aparecem no quinto filme eles são versões, né, reutilizadas de personagens que aparecem nos outros filmes, tá?
O único que se salva é justamente o Mohawk e o Barricade. O resto é tudo mod reciclado. É tudo visual reciclado de outros personagens que aparecem nos outros filmes. O Nitro Zeus aqui, ele é uma reutilização de um cantor, drone lá da KSI, que aparece no quarto filme. Mas aqui tá, a cabeça é diferente. E outra, é só um relacionamento com uma outra cor, por quê? Porque esse KSI Boys aqui, ele tem as mesmas coisas do Nitro Zeus lançado na linha do quinto filme. Como, por exemplo, o fato de você poder tirar a cabeça dele e botar a cabeça do Cogman aqui. Porque, aparentemente, isso ia acontecer no filme. Tá? Isso ia acontecer no filme, mas descartaram. Mas deixaram no brinquedo, né? Nos brinquedos. Então, eu vou deixar aqui aqui no Poké Hasbro, né? O Nitro Zeus / KS Boys no Poké Hasbro, justamente por essa confusão que a própria Hasbro fez em não lançar o boneco cena do filme devido queria, tá? O que é esse aqui? O que é esse Optimus? É o Optimus do terceiro filme. O Optimus do terceiro filme eu vou deixar ele aqui no muito bom também. Ele é basicamente um repente do Optimus do primeiro filme, não é mesmo? Ele vem com os acessórios lá, né? Vem com um trailer e tal. Mas tem aquele problema da pintura, né? O trailer e as armas não vem com pintura. O vidro, ele vem pintado por algum motivo. Para pra pensar agora, eu acho que eu vou descer esse Optimus. Eu vou deixar esse Optimus aqui no map, tá? Por conta disso, por conta desses defeitos que eu falei. A pintura do trailer e das armas deixa a desejar. Eles, por algum motivo, decidiram pintar as janelas do caminhão, que não faz sentido. E é isso. Ele teve um downgrade, assim, em relação à sua versão do primeiro filme, tá? Drift, modo helicóptero do quarto filme. Pô, esse drift aqui eu acho ele muito bom, tá? Vou deixar ele aqui junto com o drift, junto com a outra versão do filme. Dá pra se dizer que são personagens diferentes? São. Até aqui dá pra ver que são personagens diferentes. Dá pra ver, no caso, dá pra se dizer que são personagens diferentes, por mais que sejam o mesmo personagem. Porque em um é um carro e o outro é um helicóptero. E a cabeça muda, né? O design ali do samurai muda. Mas, enfim, tanto o drift modo helicóptero como o drift modo carro, né? A Mercedes são legais. É uma pena que nós não tivemos o drift modo helicóptero do quinto filme. E é uma pena que até então a gente não teve um drift Bugatti, né? A versão Bugatti. Aceita tapioca? Pô, agora eu quero muito comer tapioca, gente. Eu tô com fome. Tô falando sério, eu tô com muita fome. Mas de qualquer forma, drift modo helicóptero também vai ficar aqui no muito bom. Dropkick modo carro. Dropkick modo carro. Eu tô em dúvida se eu deixo ele no muito bom ou no obra de arte. Chat, me ajudem, eu preciso da ajuda de vocês. Eu deixo o Dropkick modo carro no muito bom ou na obra de arte? Muito bom, muito bom. Dole 1, Dole 3, Dole 1, Dole 2, Dole 3. Mais alguém aí vai dizer? O Dropkick modo carro é muito bom ou Masterpiece? Vamos lá. Dole 1, Dole 2, Dole 3, Dole 4, Dole 5. Vou deixar no muito bom. Dropkick modo carro é muito bom. Código do chat. O próximo é o Hightower. Cara, o que falar sobre o Hightower? O visual dele é muito estranho. Eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar do Hightower. Sinceramente, eu não sei o que falar do Hightower. Eu vou deixar ele aqui no Poké Hasbro. Eu tô falando bem sério. Vou deixar ele aqui no Poké Hasbro. Bom, agora aqui o Mendigotron lá do Parque da Universal. Tá? O Megatron do Parque da Universal eu vou deixar ele aqui no Poké Hasbro. Porque ele é basicamente um repente do Megatron, né? Do terceiro filme, cadê ele? Bom, não sei onde eu deixei o Megatron, tá aqui. Ele é basicamente um repente desse Megatron aqui, o que não faz sentido. E ele é exclusivo lá do Parque da Universal. Ou seja, se você quiser essa versão prateada, essa versão cinza aqui do Megatron, do terceiro filme, você tem que ir lá no Parque da Universal e comprar o boneco.
O que, tipo, por que escolheram o Megatron de lá? Por que eles não escolheram o Evak, já que, digamos que o Evak, ou Ivak, chame como quiser, ele, digamos que é o protagonista lá da atração do parque que tem na Universal, né? Enfim, na atração que tem lá de transformamento do parque Universal. Mas, ao meu ver, se eles tivessem lançado o Evak, ou Ivak, no lugar desse Megatron aqui, e feito ele ser exclusivo do parque Universal, eu acho que faria muito mais sentido e seria de acordo com o personagem. Porque, pô, o Ivak, ele é um personagem protagonista lá da atração do parque Universal. Nada mais justo do que ele ser exclusivo de lá. Agora, esse Megatron aqui não faz sentido. Não faz sentido. Hot Rod da Segunda Guerra Mundial. Cara, o Hot Rod da Segunda Guerra Mundial... Cadê? Nossa, é tanta coisa que eu me perco também. O Bob da Segunda Guerra Mundial... O Hot Rod da Segunda Guerra Mundial... Eu vou deixar ele também no meh ou no muito bom. Que assim, ele compartilha o mesmo modelo do Bumblebee. O Hot Rod também... Ele não se transforma nisso aqui no filme. Não se transforma. A galera pega muito no pé do Bumblebee não se transformar no carro que se transforma no filme. Mas o Hot Rod ele também não se transforma no mesmo carro que ele se transforma no filme, tá? Não se transforma. Tanto o Bumblebee quanto o Hot Rod são carros diferentes das suas versões do filme. Mas aquele negócio combinou mais com o Hot Rod? Talvez. Mas eu acho ele... vou deixar ele aqui no meio também. Tanto o Hot Rod quanto o Bumblebee eu vou deixar ele aqui no meio, tá? Vou deixar no meio. Bumblebee 44. O Bumblebee 44, cara, eu achei ele uma figura muito boa. O único problema dele é justamente o fato dele vir só com a máscara de batalha, né? Dele vir só com isso, né? Da cabeça dele ser a máscara de batalha e não tem a opção de você trocar. Pra você trocar a máscara de batalha, você teria que comprar o Bumblebee 01 ou outra variação dele. Mas você também corre o risco de você acabar quebrando a cabeça, né? Então, esse é o único problema do Bumblebee 44. 44 não, perdão, 49. Esse Bumblebee aqui é o 49. Caso não fosse esse problema, eu acho que eu deixaria o Bumblebee 49 aqui no muito bom. Mas, como ele tem esse problema, eu vou deixar ele aqui no muito bom. E é só isso, tá? Soundwave, cara. Soundwave, vamos lá. Eu acho esse Soundwave aqui muito bom, tá? Eu acho que o que estraga ele são duas coisas. A primeira, na verdade são três. A primeira são os faróis do carro. A cor dos faróis do carro são meio estranha, tá? As cores, a cor do farol do carro dele é um branco meio bege. A segunda coisa que estraga esse Soundwave aqui é o Laserbeak. O Laserbeak, ele é muito estranho, tá? Ele é muito estranho. E a terceira coisa é o fato dele só vir com o Laserbeak como acessório e não vir com as pistolas, tá? Mas de resto, falando do boneco em si, eu achei ele uma figura boa, tá? Eu acho que ele é uma figura boa. Eu acho que ele poderia ser melhor. Com certeza poderia ser melhor. Tem um monte de estúdios aqui que com certeza poderiam ter sido melhores, mas não foram. Mas pro que ele se propôs ser, eu achei uma figura muito boa, tá? Aí chegou, ó, as Arcee Sisters, que tá, só tem a Chromia e a Elita. Eu não sei onde tá a Arcee. A Arcee tá aqui embaixo. Tá aqui. Olha, a galera falou aí, né, que era pra eu deixar as Arcee Sisters no Poké Hasbro, mas como elas aparecem no filme, eu vou deixar elas no ruim, tá? Eu vou deixar elas no ruim, porque elas pelo menos aparecem nos filmes. Todos os bonecos aqui que estão no Poké Hasbro, eles de certa forma ou não aparecem no filme, ou são repentes desnecessários. As Arcee Sisters, elas são figuras ruins, porque o visual delas no filme são ruins. Entenderam? E é por isso. Mas de resto, não tem muito o que dizer. Dá pra você fundir elas, né? Fazer aquela versão descartada, né, delas. Lá que tem a cena deletada. Mas de resto, é isso. São legais. Ruins, no caso. São ruins. E eu acho... Cara... Eu acho que se elas fossem lançadas hoje, elas seriam Core Class, tá? Eu acho que se as Arcee Sisters fossem lançadas hoje, elas seriam Core Class. Porque na época, elas foram vendidas como sendo Deluxe.
Porque elas são um triplex, tá? Elas são triplex. E elas foram vendidas como sendo deluxe, quando na verdade elas estão mais pra core class. E é isso. É isso. O Michael Bay destruiu a ceia cromelita. Mixmaster. Esse Mixmaster aqui, eu acho ele também uma figura muito boa, tá? Muito boa. O Mixmaster, eu acho que ele é marcante no segundo filme. Ele parece um mosquito, né? O pessoal zoa ele que ele parece o Aedes aegypti. E é verdade, ele parece um pouco. Ele é a cabeça, né, do Devastator. Ele também tem aquela... No caso, o boneco não tem a versão canhão, mas o boneco ele, no filme tem. E assim, o Mixmaster eu acho ele uma figura bem legal. Ele, no modo veículo, ele esconde bem as peças, né, do modo robô. A cabeça, né, do Devastator se tá escondida ali na parte que seria a caçamba, né, a parte que ficaria o cimento. Eu acho muito legal a ideia, muita criatividade eles terem usado isso para esconderem a cabeça do Devastator. Já vou indo agora, a minha bateria tá acabando. Beleza, o Gabriel The World. A live vai ficar salva, tá? Então, resumidamente, o Mixmaster também eu achei uma figura incrível. Incrível não, muito boa. Megatron do segundo filme, do primeiro filme. O Megatron do segundo filme, do primeiro filme, eu achei uma figura meh, tá? Eu achei uma figura meh, porque a pintura é boa, mas ele tem alguns problemas, como por exemplo o fato deles basicamente terem pego o Megatron do segundo filme e relançado aqui, né? No caso, só o peito dele foi reutilizado aqui para fazer o Megatron do primeiro filme. Esse Megatron do primeiro filme, ele tem umas coxas muito grandes, que não fazem sentido. As coxas dele serem tão grandes. O acessório que vem com ele também não faz sentido. Todo mundo fala que ele deveria ter vindo com aquele canhão, né, que ele junta as mãos e faz, do que essa bola de demolição que ele vem. Então é por isso e por outros motivos que esse Megatron ele vai ficar no Meh, tá? Então vai ficar aqui no Meh esse Megatron do filme de 2007. Esse aqui, qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele, gente? Demolition ou Cara, eu esqueci o nome dele. Gente, eu realmente esqueci o nome dele. Não é Demolition, é um outro nome aí. Scavenger, lembrei, Scavenger. O Scavenger, ele foi, assim... Ele deveria ter sido um Commander Class, né? Se não me engano, ele era pra ter sido um Commander Class. Mas não foi porque eles quiseram fazer o Overload. O Scavenger, cara, eu acho ele uma figura... Eu ia falar que ele é uma figura muito boa, mas eu vou deixar ele no Meh, porque ele tem aquele problema de que você não consegue deixar ele em pé, e também o modo veículo, onde atrás da pá, né, atrás da concha, tem um buraco ali, né? Então, o Scavenger vai ficar aqui no Meh. Talvez se ele fosse um Commander Class, ele poderia ter ficado aqui no muito bom, e até mesmo, quem sabe, no Masterpiece. Mas, como ele tem esses problemas, eu vou deixar ele aqui no Meh, tá? Shockwave, vamos lá. O Shockwave do terceiro filme, né? Obviamente, é a única versão do Shockwave que nós temos do Michael Bay. Eu vou deixar ele aqui na obra-prima. Eu acho esse Shockwave aqui, essa figura do Shockwave, linda. Eu já tive a oportunidade de ver ele na loja, tá? Infelizmente, eu não tive a oportunidade de tê-lo. Mas esse Shockwave aqui, eu achei ele lindo. O modo veículo, que se dane o modo veículo, ele não se transforma no filme. Então, que se dane o modo veículo. Ele tem problema de ficar em pé. Mas ele, ao meu ver, ele funciona mais como uma estátua do que pra ser um boneco em que você fica brincando, né? Então, eu vou deixar ele aqui no obra-prima. E eu acho também que se nós tivermos um Masterpiece do Shockwave do terceiro filme, eles vão acabar bebendo da fonte do Studio Series, tá? Ou seja, eles vão pegar o Studio Series, vão de repente aumentar o tamanho dele e dar umas aperfeiçoadas que eles fizeram, por exemplo, com o Blackout, e é isso, tá? Então o Shockwave vai ficar aqui no obra-prima também. Bumblebee Jeep. Cara, esse Bumblebee Jeep aqui, eu acho ele muito bom. Eu achei ele muito bonitinho, tá? Eu vou deixar ele muito bonitinho. Algumas coisas que me incomodam nesse Bumblebee, como por exemplo
o pescoço dele que eu tô vendo aqui na imagem não é uma ball joint ou não é um pino, e sim é uma... Não sei dizer o nome do que é, não sei o nome do que é isso, mas é meio estranho. E os braços dele no modo Jeep ficam aparecendo embaixo, tá? Mas eu gosto de imaginar que aquilo ali seria... são os tanques de gasolina, né? Eu gosto de imaginar que os braços que ficam aparecendo embaixo seriam os tanques de gasolina dele. Então eu vou deixar ele aqui no muito bom, tá? Agora sim, Shatter modo jato. Shatter modo jato, cara, um grande upgrade em relação à outra versão dela. Eu acho que essa Shatter aqui, ela é melhor inclusive do que o Dropkick modo carro. E eu tô pensando seriamente em deixar essa Shatter aqui no obra-prima, tá? No Masterpiece. Mas talvez se ela fosse Masterpiece se fosse um Triple Change. Ou seja, se desse pra você transformar ela no modo carro também. Mas como você só consegue transformar ela no modo jato, talvez ela não mereça ficar no Masterpiece e sim só no muito bom. Então eu acho justo também a gente deixar a Shatter em modo jato aqui no muito bom e não no Masterpiece. Beleza? Então a Shatter vai ficar aqui ali no Masterpiece. Agora é o Scrapper, né? Scrapper. Eu sei que a linha tá um pouco confusa aqui, mas acho que eu dei uma confundida aqui na hora que eu fui mexer ali, tá? Cadê o Scrapper? O Scrapper, o Scrapper eu acho ele muito boa, eu acho ele muito bonitinho, tá? Eu achei ele muito bonitinho. O que me peca mesmo nele é o modo veículo, né? Que assim é um trator que não tratou igual ao filme. Mas no geral, o modo robô, eu achei ele impecável, tá? Ele também funciona muito bem como uma estátua. Será que eu devo deixar o Scrapper aqui no obra-prima, cara? Justamente por isso? Por ele parecer uma estátua? Mas, pô, se fosse por essa lógica, a chata merecia estar aqui também. E agora? O que vocês acham? Scrapper e chata é modo carro, modo helicóptero, modo jato. Caraca, que confusão. Eu boto no obra-prima ou deixo no muito bom? Vamos pensando aí, e que enquanto isso eu vou falando do Sentinel, cara. Sentinel, eu vou deixar ele muito bom. O Sentinel, ele vai ficando muito bom. Ele tem alguns problemas, tá? Eu acho o peito dele meio quadrado demais, tá? Eu acho o peito do Sentinel muito quadrado. E também a espada que eu acho ridículo, aquela espadinha lá, e os acessórios em geral eu acho eles ridículos também. Então o Sentinel ele vai ficar no muito bom, tá? Tá, muito bom. Mais alguém aí que vai dar algum palpite sobre o Scrapper e a Shatter modo carro, modo jato? Soundwave modo satélite. Cara, a galera gosta muito de usar como exemplo o próprio boneco do Soundwave que foi lançado na época do segundo filme. Esse Soundwave aqui no ruim. Ele teve um downgrade, né? Porque eu lembro que quando ele foi mostrado pela primeira vez, ele tava com a cor prateada, né? Uma cor toda bonita e tal. Mas quando ele foi lançado, de fato, ele veio com uma cor de plástico. E o modo... Cara, o modo alternativo desse Soundwave aqui, ele é ridículo. Bota as pernas aí pra cima, é isso. É esse o modo robô, né? O modo alternativo do Soundwave modo satélite. Eu acho legal o fato de que você pode, digamos que, dizer que ele tem umas lâminas, uma espada.